Senhores vereadores, estando no horário previsto pela competente convocação, verificada a presença e havendo em plenário número legal de vereadores presentes para deliberar, conforme determinam as disposições regimentais, sob a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos desta que será a quarta sessão extraordinária da Câmara Municipal de Taquarituba, Estado de São Paulo, no ano legislativo de 2020, está aberta a sessão. Senhores vereadores, solicito que o senhor primeiro secretário da mesa faça a leitura da mensagem número 5/2020, bem como do projeto de lei complementar número 2/2020, oriundo do Poder Executivo Municipal Local e que dispõe sobre a adequação da alíquota da contribuição dos servidores públicos municipais e pagamento dos benefícios pagos por incapacidade temporária para o trabalho e salário maternidade, conforme a emenda constitucional número 103, de 12 de novembro de 2019, e da outras providências, e sua respectiva justificativa. Mensagem 05/2020, Taquarituba, 23 de março de 2020. Senhor Presidente da Câmara Municipal, solicitamos a Vossa Excelência que seja convocada, de acordo com as disposições regimentais, uma sessão extraordinária, se possível após a sessão ordinária dia 23 de março de 2020, ou até 31 de março de 2020, para a deliberação do projeto de lei complementar número 2, de 23 de março de 2020. Atenciosamente, José Clóvis de Almeida, Prefeito Municipal. Projeto de lei complementar número 2, de 23 de março de 2020. Dispõe sobre a adequação da alíquota da contribuição dos servidores públicos municipais e pagamento dos benefícios pagos por incapacidade temporária para o trabalho e o salário maternidade, conforme emenda constitucional número 103, de 12 de novembro de 2019, e da outras providências. O prefeito do município de Taquarituba, Estado de São Paulo, usando das suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Em atendimento ao disposto do artigo 11, parágrafo 4º do artigo 9º da emenda constitucional número 103, de 12 de novembro de 2019, a linha D do artigo 107 da Lei Complementar número 11, de 20 de outubro de 2003, alterando pelo artigo 16 a linha D da Lei Complementar número 33/2005, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 107, a linha D. Para os servidores ativos e inativos e ao pensionista, será calculada mediante aplicação da alíquota de 14% sobre a base de constituição de que trata o artigo 21 da Lei Complementar número 11, de 20 de outubro de 2003. Artigo 2º. Da nova redação ao caput do artigo 14 da Lei Complementar número 11, de 20 de outubro de 2003, e altera seu parágrafo único na forma seguinte. Artigo 14 passará a vigorar com a seguinte redação. Artigo 14. O rol de benefícios dos regimes próprios da Previdência Social fica limitado às aposentadorias e à pensão por morte, conforme disposto no parágrafo 2º do artigo 9º da Emenda Constitucional número 103, de 12 de novembro de 2019. O parágrafo único passará a vigorar com a seguinte redação. Parágrafo único. Os afastamentos por incapacidade temporária para o trabalho relacionados ao inciso 1, a linha E, I, e inciso 2, a linha B, e ainda o salário maternidade serão pagos diretamente pelo município e não correrão à conta da Capstuba, conforme o disposto no parágrafo 3º do artigo 9º da Emenda Constitucional número 103, de 12 de novembro de 2019. Bem como o salário família, gratificação de Natal correspondente aos benefícios pelos afastamentos por incapacidade temporária. Artigo 3º. As despesas decorrentes da presente lei complementar correrão por conta de dotações próprias do orçamento vigente, suplementadas se necessário. Artigo 4º. Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação. Prefeitura Municipal de Taquarituba, 23 de março de 2020, José Clóvis de Almeida, Prefeito Municipal.
Justificativa. Senhor presidente, senhores vereadores, com o presente, estamos remetendo à elevada consideração da Egrégia Câmara Municipal em cumprimento às disposições da Constituição Federal, da Lei Orgânica do Município e também de acordo com as novas regras introduzidas pela Emenda Constitucional número 103, de 12 de novembro de 2019, que altera o sistema de previdência social e estabelece regras de transição e disposições transitórias que refletem no regime próprio de previdência social, RPPS, dessa municipalidade. O projeto de lei complementar número 1 de 2020, que dispõe sobre as adequações da aplicabilidade imediata das quais o município deve promover sua regularização local, com o fito de preservar sua regularidade junto aos órgãos competentes. A Emenda Constitucional número 103 de 2019 estabelece aplicáveis à União, Estados e municípios, a saber: a normas aplicáveis a todos os entes federados, b. a normas destinadas apenas à observância pela União, c. a normas aplicáveis apenas aos Estados, Distrito Federal e municípios. Portanto, quanto a estas normas que atingem os Estados, Distrito Federal e municípios, verificamos que algumas têm aplicabilidade imediata, desde a promulgação da Emenda Constitucional número 103 de 2019, como a vedação à incorporação de parcelas transitórias e a complementação de aposentadorias e pensões por morte. Entretanto, existem normas que dependem de complementação legislativa, como a fixação dos proventos de aposentadoria e pensão por morte, entre outras. Com a nova Previdência, a Constituição Federal deixou de fixar regras para aposentação voluntária dos serviços públicos civis e estabeleceu a idade mínima para a aposentadoria desses servidores. Seria fixada nas respectivas constituições estaduais e leis orgânicas. Quanto ao tempo de contribuição e os demais requisitos devem ser estabelecidos em lei complementar do respectivo ente federativo. Diante desse quadro, cada ente da federação, portanto, deverá promover a alteração da legislação, estabelecendo os requisitos para a aposentadoria. Importante consignar, o Poder Constituinte e Reformador promoveu a recepção das normas constitucionais e infraconstitucionais anteriores à entrada em vigor da Emenda Constitucional número 103 de 2019, as quais permanecem com eficácia plena e aplicabilidade imediata, até que ocorra a referida alteração na legislação local. Verificamos, portanto, que nesse momento o município obrigatoriamente deve se adequar às normas de Emenda Constitucional número 103 de 2019, de aplicabilidade imediata, que confrontem com a atual legislação local, ou seja, promover a adequação da alíquota mínima de contribuição e absorver o pagamento dos benefícios referente aos afastamentos temporários, que é o salário maternidade, auxílios-doença e reclusão, etc. Eis que a RPPS passa a responder apenas pelo pagamento das aposentadorias e pensão por morte. Artigo 9º, parágrafos 2º, 3º e 4º da Emenda Constitucional número 103 de 2019. Tais medidas são necessárias, pois a edição da Emenda Constitucional número 103/2019, legislação municipal afeta a essa matéria, se tornou inconstitucional. Não podemos tirar de vista a necessidade da observância da legislação de responsabilidade fiscal e eleitoral no presente exercício. Daí surge o esforço tanto do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que vem realizando seminários e orientações, bem como do Ministério da Economia, e ainda da própria Capistuba, Executivo e Legislativo local, no sentido de se capacitar para a modificação que são necessárias. Assim, o presente projeto de lei complementar, atento exclusivamente às medidas de aplicabilidade imediata,
está atendendo à determinação constitucional da nova Previdência e adequando a alíquota de contribuição do servidor no patamar mínimo exigido, ou seja, majorando para 14% e regulamentando o pagamento dos benefícios decorrentes de afastamentos temporários que passarão a ser de responsabilidade do município. De outro lado, além do presente projeto de lei complementar, que neste ato encaminhamos, temos que chamar a atenção para a necessidade de alteração das regras do RPPS do município de Itaquarituba, a ser efetuada em mais 2 momentos futuros. Primeiro, no primeiro momento, após a apreciação da PEC estadual, que se encontra em tramitação, ser efetuada a emenda à Lei Orgânica Municipal para as adequações que se fizerem necessárias, se o acaso. E num segundo momento, há de que ser elaborado e remetido à apreciação dos nobres edis, projeto de lei complementar para a fixação dos requisitos de custeio, por lei específica, e lei de benefícios, regras de aposentação, regras de transição, entre outras adequações que implicam em uma revisão total e profunda das atuais regras previdenciárias da municipalidade, evidentemente, após a tramitação da PEC estadual e PEC paralela para a Previdência Municipal. Por oportuno, diante da fixação de um teto máximo do valor de aposentadoria a ser pago pelo RPPS, que seguirá o teto federal ou estadual, deverá ser criado, num prazo de 24 meses, a contar da vigência da Emenda Constitucional 103/2019, um regime de previdência complementar, a fim de que o servidor que queira atingir proventos superiores ao teto, possa contribuir voluntariamente para uma previdência complementar, desvinculada da municipalidade, e assim complementar sua futura aposentadoria, já que dos cofres públicos seu benefício estará reduzido ao teto. Esta regulamentação está atrelada ao final da tramitação da PEC estadual e da PEC paralela, e exceto no que couber aplicação imediata da Emenda Constitucional número 103 de 2019, que será objeto de apreciação, caso a caso, no momento de cada pedido junto à Capistuba. Antes de finalizarmos, informamos que, em observância ao princípio da anterioridade, artigo 150, alínea C, noventena da Constituição da República, a incidência de nova alíquota será após 90 dias da publicação do referido diploma. Entretanto, se não houver tal regulamentação local, teremos que atender à Emenda Constitucional número 103 de 2019 e, desse modo, considerando que sua publicação ocorreu em novembro, o período de noventina da alíquota mínima se encerraria neste mês de fevereiro e, portanto, a cobrança autorizada a partir de março de 2020. De suma importância levar ao conhecimento dos nobres edis que é obrigatório aos municípios o cumprimento e adoção das medidas necessárias às novas normas da Emenda Constitucional número 103 de 2019, nova Previdência. Ajustar as alíquotas em 14% da contribuição dos servidores ao regime de Previdência, de forma que elas não sejam inferiores à da contribuição dos servidores da União, observando que as alíquotas não podem ser inferiores às aplicáveis aos segurados do Regime Geral de Previdência Social, RGPS. Da forma quanto à transferência do RPPS para o ente federativo de responsabilidade pelo pagamento dos benefícios de incapacidade temporária para o trabalho, salário maternidade, salário família e auxílio reclusão, sob pena de não emissão do certificado de regularidade previdenciária, o que impediria o município de receber verbas federais, ou seja, o ente que não se adequar às normas auto-aplicáveis pode ficar sem o certificado de regularidade previdenciária, CRP, o que acarreta em restrições, por exemplo, para uma operação de crédito, um recebimento de transferências voluntárias, um financiamento de órgãos da União. Nessa direção, a recomendação do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, conforme pode ser verificado
postura mantida por ocasião do seminário que debateu as novas previdências e o impacto no RPPS, realizado pela Igreja Corte de Contas Paulista. Temos aqui o endereço aqui a fonte, né? Onde a Corte de Contas deixa claro que o município deve atender às normas constitucionais de aplicabilidade imediata. Os departamentos da municipalidade e da Capistuba ficam à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos necessários, consignando que foi realizada a reunião técnica entre as assessorias da autarquia municipal do município, ausente justificadamente na assessoria jurídica da Câmara Municipal, realizada no dia 23 de dezembro de 2019, pois o esforço para a regularização do tema previdenciário é urgente e conjunto, ou seja, envolve diretamente a todos. Ao finalizarmos, consignamos às vossas excelências e demais membros desse Poder Legislativo, nosso protesto do mais profundo respeito e consideração. Atenciosamente, José Clóvis de Almeida, Prefeito Municipal. Em regime de primeira e única discussão, o projeto de lei complementar número 2/2020, palavra livre. Peço a palavra, presidente. Com a palavra o nobre vereador Éder Pereira. Senhor presidente, nobres colegas, a plateia que se encontra aqui presente, nos acompanhando, e você que nos acompanha também pelas redes sociais. Senhor presidente, vindo a essa tribuna para fazer discussão desse projeto, queria, nesse momento, até pedir licença para traçar a linha do tempo de quando iniciou-se todas as discussões até chegar ao dia de hoje. E o primeiro ponto é com relação ao projeto de aumento salarial. A administração enviou o aumento salarial para os servidores do Executivo, mandou esse projeto para nós na data limite, assim como sempre faz, em questões cruciais, concedeu um aumento de 5,19%, sendo 4,19% a inflação, ou seja, 1% de majoração. Esse projeto de hoje, que nós estamos discutindo aqui, já existe, a Câmara, inclusive, foi oficiada ano passado, final do ano passado. A administração teve bastante tempo para fazer uma discussão com todos os representantes do Legislativo, teve tempo para discutir com o sindicato, com os servidores, com os coordenadores, mas o que a administração prefere fazer? Prefere deixar tudo para a última hora. Enviou o projeto do aumento salarial, de 5,19%, não mencionou para os servidores que haveria esse desconto do Capistuba, isso nunca foi mencionado, existia conversas, abre aspas, de boca, nas esquinas, mas nada oficial para os servidores. E agora, envia esse projeto para cá, e diz para a Câmara, diz para todos nós, que há uma obrigatoriedade devido a certificado de regularidade previdenciária, que pode travar outras questões. Eu quero fazer uma atenção aqui, que venham a essa tribuna para fazer a discussão, porque tem que ser feita a discussão. A administração fica enviando projetos para nós, aqui, presidente, a toque de caixa, no último minuto, sem discussão, quer enfiar a goela abaixo aqui da Câmara? Como é que fica nós, na posição que nós temos, com os servidores nas ruas, servidores da saúde, servidores das obras, servidores da prefeitura? Como é que fica? Da educação? Como é que fica a gente depois andando nas ruas? O prefeito está lá no seu gabinete, é fácil, né? Muito fácil. Isso aqui é obrigatório, vou mandar para vocês, aprovem. Não é assim que funciona. Tem que discutir com a gente. Tem que discutir, presidente. Quando nós paramos a sessão e a mesa diretora pediu para ligar para o prefeito,
que é muito nobre essa atitude, eu acho que tem que ter diálogo, mas o prefeito não teve acordo. Nessa ligação, o que nós pedimos? Parar a sessão, transferir a sessão extraordinária que foi convocada no momento, para o dia seguinte, para nós conversarmos com todos os setores. Não houve acordo. Nós entendemos a obrigatoriedade, mas enviar um projeto de aumento salarial para os servidores, sabendo que depois, ou seja, dá com uma mão e depois tira com essa mesma mão, dá com uma mão, tira com a outra, isso não é correto. Esse é o ponto da discussão, é essa a discussão que eu quero fazer aqui. Amanhã nós estaremos nas ruas, conversando com as pessoas, não nesse momento, porque nós estamos num momento crítico, né? A gente não pode sair na rua, porque nós estamos num momento crítico, nós estamos enfrentando uma pandemia, onde os especialistas em saúde recomendam que nós ficamos em casa. Então, mas o WhatsApp, as ligações, nós estamos conversando com os servidores. Então, como é que fica, presidente? Fica difícil. Entendemos a obrigatoriedade, entendemos. O prefeito teria que ter enviado um projeto para essa Câmara, fazendo uma compensação. É isso que nós sugerimos para ele. E é isso que essa Câmara fez. É isso que os servidores do Legislativo, que nós conseguimos fazer aqui. Ah, mas não tem dotação. Ah, não tem... O projeto chegou ano passado. Cadê a equipe econômica do prefeito? Façam estudos, analise. A administração fica dizendo aí, não, nós temos 10 milhões em caixa. Fica nas esquinas aí, os defensores da administração. Não, nós temos 10 milhões. Nós somos a administração, né? Nós temos 10 milhões. Então faça estudo econômico, de impacto econômico. Há margem sim para conceder um aumento. Não precisava ser os 3%, ele deu um aumento de majoração, desse mais 2%. Fizesse um diálogo, fizesse uma assembleia com os servidores, com o sindicato, chamasse as pessoas, chamasse nós para conversar. Não tem diálogo. Quer enviar as coisas a toque de caixa, para a gente decidir aqui. Eu não vou fazer parte desse desgaste. Sinto muito. Sinto muito. Em reuniões que nós tivemos aqui, reuniões informais, eu já adiantei a minha votação, falei. Se tivesse tido outra postura, postura de liderança, postura de diálogo, aí a gente poderia até pensar em distribuir esse desgaste juntos. Mas não teve. Enviou para cá, no prazo limite, quer enviar agora, então não faço parte disso. Sinto muito. Eu vou ficar do lado dos servidores. O servidor está lá, com o seu salário, trabalhando, tem a alíquota de 11%, vai subir para 14%, é 3% a mais que vai impactar. Nós estamos vendo a reforma da Previdência, em todos os cenários, na União, nos estados. Os especialistas fazendo as contas para falar, nós vamos economizar tantos trilhões em tantos anos. Mas para onde que vai esses trilhões? Ninguém conseguiu demonstrar por cálculo nenhum aonde que vai. Isso não é problema nosso, né? Eu só estou me alongando aqui, presidente. Isso não é problema nosso. Esse é problema lá do Congresso Nacional, Senado Federal, não é problema nosso. Mas impactou a vida do taquaritubense. Impactou a vida do taquaritubense. Não é problema nosso, mas impactou. Então, sabemos da obrigatoriedade, temos esse discernimento, mas, na minha análise, eu acho que faltou diálogo, faltou enviar uma proposta aqui, compensatória, para os servidores da administração não ficar com seus míseros 1% de aumento real, esse ano de 2020. 1,19% ficou o aumento real dos servidores da administração, por causa dessa atrapalhada aí. Então, muito difícil,
não é fácil, né, votar uma proposta dessa, nós sabemos. Infelizmente, estamos aqui discutindo isso, que essa discussão tinha que ter sido feita antes, no meio de uma pandemia, né, até muitas pessoas, né, dizendo, nossa, mas vai votar isso hoje, nesse momento? Pois é, meu amigo, minha amiga, você que nos acompanha, pois é, nós estamos nesse momento votando isso. Né? Obrigado, senhor presidente. A palavra continua livre. Peço a palavra. Com a palavra o novo vereador Sérgio Gleison de Sá. Boa noite a todos, senhor presidente, demais vereadores, servidor aqui que se faz presente. Aos servidores, né, que eu acredito que todos devem estar atentos aí no rádio, na internet. Senhor presidente, essa semana, né, uma semana conturbada aí a respeito desse projeto, nós temos aí essa pandemia, essa crise que está nos assolando aí, né, o mundo inteiro. E um projeto dessa natureza que nós sabemos aí que existe um processo lá atrás que já foi discutido aqui, mas infelizmente, novamente, a administração não ouviu essa Casa de Leis. Nós demos várias alternativas para que pudesse fazer com que o nosso servidor fosse beneficiado. Eu fiz vários cálculos, me reuni com vários funcionários públicos, fizemos várias contas, mas eu desisti de falar dessas contas aqui. Por que eu desisti de falar? Porque não vai adiantar eu falar essas contas aqui. O servidor lá, o que nós temos aqui hoje assistindo nós, e o servidor que deve estar nos ouvindo, eles já conhecem essa conta. Eles são as pessoas que estão com medo. Sabe medo do quê? Medo de tirar do bolso deles. Porque, dependendo do que for votado aqui, através desse projeto, nós vamos mexer no bolso do servidor. E, senhor presidente, eu fiz um juramento há 11 anos atrás, quando eu tomei posse pela primeira vez aqui nessa Casa de Leis, que eu ia defender a população do nosso município. E um projeto dessa natureza é defender o servidor, a população do nosso município. Eu não quero ficar com a minha consciência pesada, porque eu me reuni com muitos servidores, e foi unânime, o servidor não quer. Veio um aumento de 5,19, na verdade 4 de reajuste, que nós sabemos, e 1,19 de aumento. Na verdade foi 1,19, que deu com uma mão, como o vereador falou, e está tirando com outra, 3. Alguém já conseguiu fazer esse cálculo? Quanto que dá essa diferença? Pode estar mexendo, sabe no que, nobres vereadores? No leite daquela criança que está lá, precisando tomar, porque nós estamos em crise. Tem empresas aqui do nosso município que está mandando gente em massa embora. E eu acredito que dentro dessa família tem também ou o marido ou a esposa que é servidor público. Olha só a situação. Como é que nós vamos mexer? Eu não quero pegar lá um servidor amanhã, encontrar ele. Eu vou dar exemplo. Aquele senhor que passa correndo ali na rua 13 de maio, catando o nosso lixo que nós colocamos na rua,
correndo lá, carregando aquele saco de lixo, e olhar para a minha cara e falar assim: você tirou do meu filho, a noite passada, 1 litro de leite, um botijão de gás. Eu não quero olhar para esse cidadão. Eu não quero ver esses heróis que nós temos no nosso município hoje, buscando fazer com que a nossa população se torne uma população saudável. Esses heróis aí da saúde, que são heróis, que hoje nós não temos caso nenhum no nosso município. Por quê? Porque está tendo uma equipe que está trabalhando. E de contrapartida eu vou lá mexer no salário deles? Eu não posso fazer isso. Eu também não posso, sabe o quê? Mexer no salário lá daquele professor que encara aquelas aulas, que ganha mal. Essa diferença que está mexendo lá no salário do professor, que tanto nós aqui defendemos. Tanto nós nos orgulhamos por essa profissão. Eles devem estar todos olhando aí por nós. Querendo, almejando que nós votamos a favor deles. Vem essa conversa aí de bloqueio, isso e aquilo. Eu estou cansado dessa velha política. Estou cansado. Porque isso é maldade. Essa velha política é maldade. Joga um projeto e já coloca outro de contrapartida aí falando que o que pode causar no nosso município. E o que é que nós vamos causar em 900 funcionários do nosso município, que se transforma em 900 famílias? Deve ter no mínimo mais umas 900 crianças. Senhores vereadores, eu fiz esse juramento aqui e não vou voltar atrás. Não vou voltar atrás, porque eu não quero sofrer depois. Hoje, eu sou vereador, hoje eu estou vereador, eu não sou nada. Hoje eu estou vereador aqui, para defender o servidor público. Amanhã, pode ser que eu não seja, mas o servidor vai ser servidor. E eu vou estar mexendo lá no salário dele. Eu não vou dormir essa noite se eu votar favorável a esse projeto. Eu sei que depois que terminar essa sessão aqui, vai ter muitos servidores que vão entrar em contato. Eu também não sei como que vai ser essa votação. Mas, infelizmente, está aí, né? Não é um projeto para arrumar uma rua. Esse projeto que é gostoso, para mostrar quem é quem aqui nessa Casa de Leis. E eu acredito que nessa Casa de Leis tem pessoas que pensam na nossa população. Então, nobres vereadores, o meu voto vai ser a favor dos servidores. Porque eu não quero chegar lá fora e o servidor me cobrar. Eu não posso ser cobrado, mexer no bolso dessa população aí, que tanto faz pelo nosso município. Hoje, se o nosso município anda redondo, não é porque só o prefeito é um bom prefeito, é uma boa Câmara, não. É porque existe funcionários aí, dentro do nosso município, que carregam o nosso município, na saúde, na educação, na limpeza. E agora está aqui, para nós decidir. Senhores servidores públicos, eu peço desculpa se acontecer aqui, né? Está aqui alguns representantes servidores públicos, eu peço desculpa, né? Se esse projeto não for favorável a vocês. Muito obrigado. A palavra continua livre.
peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra o nobre vereador Tiago Gracelli de Oliveira. Boa noite, senhor presidente, aos nobres vereadores, aos servidores presentes, a toda a plateia que acompanha também, e aos espectadores que estão acompanhando a sessão pela rádio regional e pela transmissão pela internet. Boa noite a todos vocês. Senhor presidente, realmente, como já foi explanado aqui, o projeto é um projeto polêmico, é um projeto que tem que ser muito bem estudado, muito bem analisado. Desde que recebi a convocação para a sessão e tive o acesso ao projeto que foi me enviado pelo nosso servidor, eu já comecei imediatamente a analisar os prós e contras do projeto. Como bem pontuou aqui o meu antecessor, quando a gente tem um projeto que vai beneficiar com um aumento de salário, ou uma melhoria em uma rua, ou a construção de uma escola, é muito prazeroso, é muito mais gostoso para nós apresentarmos, e nós ficamos muito mais confortáveis para apresentar o nosso voto. Mas como disse da responsabilidade, foi muito bem pontuado aqui, como disse pelos dois vereadores que já fizeram uso da tribuna, mas nós temos sim a responsabilidade de explicar do que se trata, né? Então, vou falar aqui com a propriedade de quem estudou o projeto, que a questão, nas pesquisas encontrei a questão do CRP, que é o Certificado de Regularidade de Previdência. O que é esse certificado? Como o próprio nome diz, é um documento que atesta a regularidade da Previdência Social Municipal, local nossa. Mas para que serve isso? Para que é exigido esse certificado? Isso daqui é tudo fontes do site da Previdência Social, que eu fiz as minhas pesquisas, senhor presidente. Ele será exigido nos seguintes casos: realização de transferências voluntárias de recursos, para a prefeitura receber os recursos, para receber os fundos, o fundo de participação dos municípios. O presidente até vinha conversando com ele, também tem os valores para estar explanando também desse fundo de participação. E demais recursos oriundos, um financiamento que a prefeitura possa estar buscando, recursos estaduais também são todos bloqueados porque precisam desse certificado para receber. Então, aí cai a pergunta: bom, temos o dinheiro em caixa, vamos não aprovar o projeto. Na justificativa, vou ler um trecho aqui que eu acabei de ler, com certeza os nobres vereadores também leram uma justificativa do projeto, que o princípio da anterioridade, diz aqui na justificativa, o artigo 150 fala da noventena. A Constituição da República, a incidência da nova alíquota será após 90 dias da publicação do referido diploma. Resumindo tudo que eu estou falando aqui, nós podemos hoje aqui rejeitar o projeto. Só que acho que os vereadores têm que ficar atentos e cientes que, se esse projeto for rejeitado hoje, ele já vai ser automaticamente cobrado e posto em vigor no mês de março. O desconto de 14% não vai escapar. Isso daqui vem de cima para baixo, é da reforma, é do federal para o municipal. Nós só estamos regulamentando. Então, se o projeto for aprovado,
ele entrará em vigor em julho, o desconto. Se o projeto for rejeitado, entrará em vigor em março. Isso daqui está na Constituição, na emenda 103 de 2019. Com certeza, todos os 11 vereadores aqui já pesquisaram sobre o projeto, né, antes de tomar a decisão. Decidi fazer essa explanação, até mesmo para ficar claro para os nossos munícipes que estão acompanhando a sessão, o porquê da necessidade de ser aprovado. A Constituição Federal tem que respeitar o princípio da anterioridade, que é uma noventina, são 90 dias. Isso implica que foi aprovado em novembro, então passará a vigorar em fevereiro, para recebermos agora, para já descontar agora no mês de março. Se votarmos, isso daí se prorroga para mais 90 dias, onde vai ser descontado apenas no mês de julho. Infelizmente, é com tristeza que falo que não temos como escapar da cobrança dos 14%. Ou por força do federal, que já vai ser agora, ou podemos prorrogar isso para o mês de julho, aprovando o projeto. Acho que servirá para todos os nobres vereadores também tomar como baliza essa explanação, certo? E votar com responsabilidade, como já foi dito. É difícil. Eu sei o quanto que tenho minha esposa, é funcionária pública também, não nesse município, no município vizinho. E é difícil, pesa. 3% é um valor que realmente pesa no orçamento, principalmente para aqueles que têm os recursos menores, faz uma diferença grande. Mas aqui fica a explanação para os senhores que com certeza estão acompanhando, entenderem o porquê do envio desse projeto para a nossa Câmara. Agradeço o espaço, senhor presidente. Muito obrigado. A palavra continua livre. Passo a presidência ao nobre colega Dr. Ricardo e peço a palavra. Assumo a presidência e passo a palavra para o vereador Hederson Wagner Siqueira de Oliveira. Boa noite, senhor presidente, doutor Ricardo, nobres colegas, servidores aqui dessa casa, a plateia que se faz presente, a população, a você que nos acompanha através das redes sociais da Câmara Municipal de Taquarituba e a você que nos acompanha também através da rádio regional. Muito boa noite a todos. Senhor presidente, assim como foi mencionado pelos nobres colegas, este é um momento muito complicado que o nosso país está vivendo e, infelizmente, nós temos aqui um projeto que requer cautela, ponderação. Esse é o momento de nós termos cuidado, até mesmo com aquilo que nós falamos e pronunciamos, para que não possa ser mal interpretado lá fora. É importante salientar que a Capstuba é uma autarquia do município, né? O município possui um regime próprio de previdência social, que é a Capstuba, diferente dos funcionários privados, das empresas privadas, que são vinculadas ao INSS. Eu queria entrar nessa discussão para explicar a você que está aqui, você que está nos acompanhando através do rádio, servidor. E isso é um tema muito importante, que até o próprio prefeito, quando enviou e na justificativa, ele colocou isso, que a Previdência Social, ou seja, a Capstuba, ela necessita futuramente, logo, não futuramente, mas logo, ser reformada em vários aspectos, e eu queria entrar nesse detalhe, que são aspectos técnicos e que é importante para elucidar e entrarmos aqui no debate com os demais colegas.
Hoje, o INSS, todos os funcionários que trabalham nas empresas privadas, e nós sabemos que as empresas privadas estão passando por um momento muito difícil pela questão da pandemia. Empresas dando férias coletivas, empresas dispensando os funcionários. E na reunião que nós tivemos na segunda-feira com o prefeito, a qual todos os vereadores estavam presentes, ele garantiu que o salário dos servidores será honrado, né, porque, como ele mesmo disse, conseguimos aí guardar, né, alguns recursos, economizar, e que agora vai ser importante para poder sanar a folha de pagamento até o final do ano. Então, o INSS, que é o regime para as pessoas que trabalham no regime privado, e começou a valer a partir agora de 1 de março. Existe uma tabela progressiva, né? E o que é essa tabela progressiva? Diferentemente da Capstuba, o INSS, ela tem uma tabela que quem ganha até 1.045, que é um salário mínimo hoje federal, o desconto será de 7,5%. E existe todo um cálculo, até a alíquota hoje no setor privado, que é até 14%, e o teto hoje do INSS é R$ 6.101,06, então, que é a alíquota de 14%. Tá? Mas existe todo um cálculo, ou seja, hoje na formulação do cálculo no INSS, no setor privado, as pessoas que ganham mais vão pagar mais INSS. E as pessoas que ganham menos, um salário mínimo, aí até 2 salários mínimos, 3 salários, vão recolher menos. Ou seja, aquele que tem mais paga mais, e aquele que tem um recurso menor vai contribuir menos. Na Capstuba, nós não temos essa tabela progressiva. A tabela hoje é 11%. Se a pessoa ganhar 1.045, é descontado R$ 114,95. Se fosse hoje, na tabela do INSS, o desconto seria de R$ 78,38. Estou dando um exemplo aqui em cima de um salário mínimo. Então a importância, o prefeito colocou isso no projeto, de se colocar uma tabela progressiva dentro também da Capstuba. E hoje subindo, no caso, para 14%, o desconto, né, de R$ 114,95 para quem ganha um salário mínimo, vai para R$ 146,30, isso em cima de um salário mínimo. Então, olha a diferença entre o INSS e hoje a Capstuba. O INSS possui uma tabela progressiva, que quem ganha menos, paga menos, contribui menos. Quem ganha mais, contribui mais. Hoje, a Capstuba, ela não tem uma similaridade, algo linear. Ela é linear, ou seja, ela é igual para todos. Então, quem ganha mais, vai descontar os 14%. Hoje, sem aprovação ainda é 11%. E quem ganha menos também paga os 11%. Então, não é justo, na minha visão, como contabilista, como contador, essa fórmula hoje é no Capstuba, que já foi colocado na justificativa, que vai ser futuramente analisado e tem que ser feita essa mudança para a tabela progressiva. Importante salientar que nós estamos em ano eleitoral e nós temos que tomar muito cuidado com os posicionamentos, porque nós temos que fazer aquilo que é justo, aquilo que é correto e aquilo que é certo e trazer a verdade para a população, principalmente para os servidores que vão ser afetados em relação a esse projeto. Importante, nós sabemos aqui nessa Câmara que nós vamos ter candidatos a prefeito, vice-prefeito, vereadores, mas principalmente aqueles que vão concorrer a cargos majoritários. E também aqueles que vão para a reeleição, não sei qual será a situação, mas que tenham a coragem de colocar essa reforma da Capstuba no plano de governo. Que tenha essa coragem. E não somente colocar no papel, mas realmente fazer valer e acontecer. Tanto para aquele que está hoje, né, que é o prefeito Bola, se for reeleito, ou para aqueles que têm interesse também se for eleito. Eu traço esse desafio e vou colocar para os candidatos que tenham essa coragem de fazer essa reforma na Caixa de Previdência do município. Porque é importantíssima essa reforma. O Tiago colocou aqui em relação à certidão de regularidade da previdenciária. Essa certidão, numa empresa privada, se você não está em dia com o erário
federal, estadual, essa certidão, ela não, vamos colocar em nível federal, porque o INSS é federal. Se uma empresa privada, ela não honra com o pagamento do INSS, a empresa ela não tem certidão. Quando ela vai recorrer ao banco para pegar um empréstimo, um capital de giro, fazer um financiamento, o banco diz, não, você não tem direito, porque você está em pendência com o fisco, com o governo. E o município vai acontecer a mesma coisa. Então essa é a importância de trazer essa verdade, esse é algo importante para a população, para você servidor. Se o projeto aqui, como o Thiago colocou, não for aprovado, essa certidão não vai sair. Né? Igual foi colocado aqui, trazer, assombrar essa política antiga, não. Eu sou da nova política e prego a verdade. Né? E fui atrás das informações. O município, se não tiver a certidão de regularidade previdenciária, vai deixar de receber, né, de emendas parlamentares, né, nossos colegas aqui sabem, as emendas parlamentares, né, quando é destinado para uma entidade, principalmente, né, os vereadores correm aí atrás, viu, precisa estar tudo em ordem, as certidões têm que estar saindo, toda a documentação belezinha, porque senão não vem o recurso. E vai acontecer a mesma coisa com o município. Então o município vai deixar de arrecadar, entre aí as transferências voluntárias, que são recursos da União e do Estado, uma média, pelaquilo que eu fiz o levantamento, mais de 30 milhões de reais no ano. Então é algo para se pensar, nobres colegas. É algo para se pensar, porque, tudo bem, nós não aprovamos, o município vai deixar de arrecadar recursos, né, recursos que vão ser destinados da União, do Estado, e como que vai ser honrada a folha de pagamento? Então é importante, nessa questão da previdência, seja em nível privado, porque eu sou do setor privado, e também no setor público, se nós pensamos lá na frente em aposentar, porque eu sou jovem ainda, e quero muito trabalhar ainda, né, tenho muito para trabalhar, e queira Deus que me dê saúde para eu poder trabalhar muito e muito ainda. Mas se um dia nós pensamos em se aposentar, seja pelo INSS ou seja pela Capstuba, então é o momento agora de nós fazermos a nossa parte. É difícil, porque quando se mexe no bolso, ninguém gosta de mexer no bolso. Ninguém gosta. É algo real. Todo mundo falava, precisa da reforma, precisa isso, precisa aquilo. Mas quando chega realmente a afetar o nosso bolso, daí infelizmente, muitas vezes nós corremos e queremos fugir. Mas não temos como fugir. Nós temos que encarar o fato, a realidade e fazer a nossa parte. Fazer a nossa parte. Muito obrigado, senhor presidente. Boa noite a todos. Nesse momento, passo a palavra ao nobre presidente Hederson Wagner de Oliveira. Assumo a presidência, a palavra continua livre. As palavras, senhor presidente. Com a palavra, o nobre vereador Pedro Gomercindo Rodrigues. Excelentíssimo senhor presidente, companheiros vereadores, funcionários da casa, servidores da prefeitura que estão aqui presentes, uma boa noite a todos. Também a vocês, internautas, que nos acompanham, da mesma forma, boa noite. Senhor presidente, pois bem, bacana a colocação de vocês, vereadores, meus companheiros. Eu vejo que realmente aqui tudo que foi falado tem fundamento. Tem fundamento e é bem verídico. Já tivemos outras dificuldades em nosso município quanto a essa questão de repente, bloquear o nosso município e não ter algumas certidões, e isto colocar uma faca na garganta dos vereadores, os vereadores acabarem votando por um projeto para, indiretamente, aliás, embora em desacordo, porém para um benefício da cidade. Nós já vivemos isso em outros momentos. O que eu gostaria de fazer era uma análise, eu acho que é importante isso. Isso tudo que está sendo debatido já era sabido que isso ia acontecer. O que ficou bastante dificultoso é de que, imagino que faltou diálogo entre o Poder Executivo e entre o Poder Legislativo. Por quê? Para a Prefeitura,
que vem ganhando há muitos anos em Taquarituba, desde a época, isso aí estamos numa gestão de PSDB em Taquarituba de 24 anos. Então se note, minha gente, que de lá para cá, quantas falas desse vereador aqui, apontamento direto ao ex-prefeito Miderson, que ele estava podando, estava tirando do bolso do trabalhador os seus salários. E os salários foi ficando defasado cada vez mais. Eu lembro que eu cheguei à soma, desde 2009, que eu vim somando até alguns anos atrás, chegou a 26% a perca dos funcionários públicos municipais de Taquarituba em relação ao salário mínimo, que o Lula com a Dilma vinham dando, era 12%, era 11%, era 9%. E então, toda esta estabilidade hoje que a prefeitura tem, poderia já ter premeditado e compensado, pré-compensado, porque estamos votando agora e votamos anteriormente a reposição salarial, dando um aumento legal, melhor para o servidor, para que não sofresse esse desgaste de agora, para que não sofresse esse debate e esta votação de agora. Se a prefeitura poderia muito bem ter dado no mínimo 1,5%, 2% agregado ao agora há pouco, que nós votamos, nas últimas sessões nós votamos aqui o aumento salarial, o executivo poderia ter proposto, olha, eu estou dando 2%, para já ajudar no projeto que vocês votarão aí futuramente, e mais 1% eu colocarei no próximo ano. Com certeza, todos os vereadores votariam favorável a esse projeto aqui. Não teríamos esses desgastes. E este ano é o momento da prefeitura perder, porque a prefeitura só tem ganhado, só tem ganho em cima do servidor municipal. Vocês notem, meus companheiros, os salários dos servidores aqui de Taquarituba são rasos. O pessoal da jardinagem que a gente vê aqui, o pessoal do almoxerifado, que carregam as obras da prefeitura nas costas, o pessoal que faz a coleta de lixo, é um pessoal dedicado, dificilmente o pessoal falta no serviço. Então era necessário isso, essa contrapartida que nós não estamos vendo, esta é a realidade. Cadê o plano de carreira do servidor? Se o plano de carreira do servidor tivesse colocado em pauta o ano passado, ou estivesse em trâmite aqui, melhor dizendo, este ano, nós poderíamos até votar a favor do projeto aí, quem sabe vamos compensar, uma coisa compensa a outra, nós temos as dificuldades. Então vejam bem, nós tivemos diversas oportunidades para não assolar o servidor público municipal de Taquarituba, para não chegar nesse momento, mas o Poder Executivo não nos mandou. Volto a insistir, agora há pouco nós votamos o projeto de aumento salarial, reposição, majoração, e era para a prefeitura ter perdido um pouco, que vem há muitos anos fazendo o servidor perdendo o seu salário. Outra coisa, atualmente com essa crise que nós estamos sofrendo na área da saúde, todas as empresas estão perdendo. Os funcionários da Quicacau, recebi agora um comunicado da empresa, de um dos gerentes, todos os funcionários foram para casas até segunda ordem, até no final de abril, eles estão agora praticamente demitidos e serão readmitidos caso a crise passe. Veja a dificuldade. Então a prefeitura também, que é uma empresa, tem que perder. Não é só ganhar, não é só assolar o trabalhador. Vejam bem, meus senhores, se nós não pagarmos esse mês, o mês que vem o IPTU, o que acontece? Nosso nome vai para o pau. Vocês podem ter certeza que vai para o pau, e ainda os advogados da prefeitura vão ganhar lá seus honorários, que eu sempre achei aqui um absurdo, mais 10% em cima do inadimplente, que são os munícipes de Taquarituba. A contribuição da luz, não colabore para vocês verem o que acontece. A luz da sua casa vai ser cortada, e lá está embutido o imposto que nós pagamos,
que antigamente era o CIP, né, contribuição, não sei agora também se ainda permanece. Eu sei que o valor está bem significativo agora, de mais de R$10 a R$15 por conta de luz que os munícipes de Itaquarituba pagam de impostos. O ITBI, que nós recolhemos aqui, foi votado aqui nessa casa, briguei, não resolveu nada brigar. Naquela época, Valdir Rodrigues, Carlinhos da Ambulância e outros votaram a favor do ITBI. Um absurdo. 1000% de aumento do ITBI em Itaquarituba. Eu me arrependo até hoje de não ter denunciado para o Ministério Público. Abusivo. De 346, salvo engano, foi para mais de 1000%. Então, este cálculo bastante abusivo. Então, vejam bem, meus senhores, onde eu quero chegar? A prefeitura, com a sua organização, claro, com sua administração eficácia, a sua administração honesta, não estou dizendo aqui, de maneira alguma, desmerecendo a conduta do executivo, mas que a prefeitura teria que ter organizado melhor para não chegar nesse momento, para não chegar nesses desgastes. Os vereadores da situação, naturalmente, têm que votar a favor do projeto, e nós, vereadores, vamos votar contra o projeto. Merecidamente contra, justamente contra, a favor do trabalhador, a favor dos funcionários públicos municipais. Isso é muito importante. Pena que essa conversa, ela não foi bem afinada. Eu sou contra o projeto. Boa noite a todos. A palavra continua livre. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra o novo vereador Paulo Sérgio da Silva. Senhor presidente, e os novos pares e a plateia que está presente, alguns funcionários aqui da prefeitura, a hora que você ouve os vereadores falar, você não sabe mais o que falar. Você vê o Pedro falar, que fala muito bem, o Piranha, o Éder, são especialistas em debater projeto. Depois vem o Éder também, que é fino, liso. O Tiago fala muito bem. Eu sou de falar pouco. Não sou muito bom na oratória, mas quando a pessoa cita aqui que é a favor dos funcionários, dá a entender que os outros vereadores são contra o funcionário. Eu acho que todos os vereadores aqui estão para brigar pelos funcionários, trabalhar em prol dos funcionários, mas também ajudando a administração a administrar com seriedade. Acredito que o próximo prefeito que assumir aquela cadeira ali, seja o Bola, ou o Miderson, ou o Éder, ou demais, alguém que vai querer pegar uma prefeitura arrumadinha, com os cálculos da Previdência, tudo certinho, e as coisas caminhando bem, para que possam ter seus salários funcionários em dia, com dinheiro em caixa, sobrando. Eu consegui uma emenda parlamentar de R$500 mil do Milton Monte. A primeira coisa que ele me falou: o seu prefeito trabalha sério, está com o CRP em dia, porque senão a emenda não chega. Analise bem lá. Então, se nós votarmos aqui contra esses 14% que está onerando os salários dos funcionários, 2% a mais, 3% a mais que está saindo, ruim para nós. Os funcionários vão vir em cima dos vereadores. Vamos todo mundo votar contra. Amanhã aquele coitadinho que está correndo lá, que vai tirar 1 litro de leite dele, ele não vai ter nenhum. Como diz o vereador que antecedeu o primeiro aqui. Daí ele não tem salário. Talvez aquele salário daquele funcionário daquele dia, os demais estão desempregados com essa pandemia aí, que muitas fábricas mandando, vai depender daquele salário dele para fazer a comprinha na casa, para ele se alimentar. Eu trabalho com boia fria, sei a necessidade do povo, que quando tem uma pessoa trabalhando na prefeitura, ele sustenta bastante gente na casa, porque às vezes fica sem emprego na roça, na colheita de café, sem feijão. Então é importante a gente pensar também do lado do prefeito. Nosso prefeito é honesto. Se ele pudesse dar um aumento muito mais, ele, com certeza tem. E quando fala que se dá com a mão, tira com a outra, dá a entender que o prefeito está tirando para ele. De jeito nenhum. Ele administra muito bem, ele está pensando no bem de todos, a população, e manter a prefeitura em dia para o próximo prefeito que venha pegar
essa prefeitura. Então, ele não pode perder essa certidão de regularidade previdenciária para caminhar bem as coisas. Claro que é ruim para nós votarmos, dar a entender que votarmos contra o funcionário. De jeito nenhum, então votamos a favor do funcionário, para que ele tenha seu salário em dia. Amanhã ou depois o prefeito não consegue esse RP e é cortado as verbas, os repasses, os convênios e as emendas, ele vai pagar o pessoal que jeito? Daí a pessoa não vai ter salário nenhum. Então nós votando agora, não sei de maneira que cada um vai votar, eu sou uma pessoa que voto eu sozinho. Não gosto de articular a cabeça de ninguém. E se amanhã ou depois eu for eleito, fui. Se eu não for também, eu trabalho e tenho os demais também, acho que é a mesma coisa. Todo mundo, ninguém é vereador eternamente. Mas nós temos que pensar nas condições do prefeito. Você acha que o prefeito não queria dar um aumento muito bom e não ter esse desgaste agora para ele se reeleger muito facinho? Não seria agradável para ele também? Ele também está sofrendo. Da mesma coisa que nós conversamos com ele na prefeitura, ele veio repassar para nós aqui também, ele está sofrendo as consequências também. Está colocando, como diz o dele na reta também. Ele também está lá também, querendo dar um aumento melhor, no que talvez queria ele até diminuir esse desconto. Mas não tem condições, e o próximo prefeito que pegar, ou seja de situação, ou seja de posição, vai passar pelo mesmo crivo. Como diz o Pedro, nós já votamos uma vez aqui. Já passamos por esse crivo aqui uma vez, que era para, se eu não me engano, para negociar a dívida do Capistuba, que era para renegociar de novo, aquele rombo e tal. Tivemos que ajudar o Miderson outra vez aqui, para nós pegar esse CRP, senão a prefeitura parava. Eu sou bem sincero, não sei de que maneira estão votar, mas eu vou votar favorável, ajudar o nosso prefeito, ajudar os funcionários a receber seu salário em dia, e eu sou favorável ao projeto. Muito obrigado a todos. Em regime de primeira única... Opa, desculpa, a palavra continua, desculpa. Com a palavra o novo vereador Maurício Reginaldo Pascus. Peço desculpa ao novo colega. Boa noite a todos, aos servidores dessa casa, aos vereadores, ao público aqui presente, às redes sociais. Primeiramente, nobre presidente, eu quero falar que eu não condeno ninguém por votar sim ou não, tá? Cada um está livre com a sua opinião. Mas analisando, eu concordo em partes com o senhor, que o Capistuba precisa de uma reforma. Essa reforma tem de partir nos próximos anos, mas que não venha pesar no pequeno. Que essa reforma precisa ter o que? O Capistuba precisa de um teto. Não tem teto. Tem pessoas aí ganhando 12 mil reais aposentado. E o coitadinho, que ganha lá um salário e meio, 2 salários, vai pagar a conta. Não pode. Então, uma reforma digna. E eu me mostro, não tenho nada contra o prefeito, aos vereadores, até elogio ele, pessoa honesta, idônea, tá? Ao seu prefeito, mas eu sou contra esse projeto, pelo motivo que ele é injusto. Porque a maioria de nós aqui tem alguma outra função, não é? Nem todos são vereadores, amanhã ou depois vão se virar, vão trabalhar. Mas se já pensou em passar o mês inteiro com R$1.500, R$2.000, cuidar de uma família? Por isso que eu falo que esse aumento é injusto. Eu gostaria que tivesse uma reforma, um teto, para quem ganha menos, pagar menos ainda, e para quem ganha mais, aí 4, 5 mil para cima, pagar mais, que ele não vai sentir essa reforma. Ele vai... Agora o coitadinho lá que trabalha no sol quente lá, ele está lá no sol quente trabalhando, que ganha lá seu 1.000 e poucos reais lá, 2.000, outro ganha 3, esses aí vão sentir. Porque no final do mês vai faltar uma caixa de leite para ele na casa, né, Sérgio? Você explanou. Vai faltar aí algum mantimento, né? É lógico que ele não vai passar fome, mas vai fazer falta o dinheiro. E o cara que ganha 5 mil, 10 mil, não vai fazer nada para ele vai deixar de comer uma pizza lá. Então, sou favorável à reforma, desde que poupamos os pequenos, os médios, vamos mexer no grande, no peixe grande. E sou contra porque é injusto.
O senhor me cede uma parte? Sim. Vereador, legal, ó, né, a sua explanação. Aqui nós estamos num debate. O presidente da Câmara veio até a tribuna e citou, né, a respeito dos descontos, a respeito do INSS. 1.045 é 7,5. Né? Eu tenho a tabela aqui. Depois, acima de 2.000, se eu não me engano, vem 9. Com 3.000, 12. Então, você vê a gravidade que é esse Capistuba? Eu acredito que nós aqui, vereadores, né, o nosso tempo é curto. Nós não vamos estar aqui. E eu acredito que esse Capistuba um dia vai explodir. Do jeito que está indo. E sabe o que nós estamos fazendo aqui? Um projeto desse? Nós vamos arrastar mais alguns anos. Se o Capistuba, eu já fiz um cálculo, já usei essa tribuna aqui a respeito desse Capistuba, que eu acho que é uma bomba atômica. No meu cálculo, ia durar de 10 a 12 anos. Com essa reforma que nós estamos fazendo aqui, nós estamos dando vida ao Capistuba, para empurrar mais um pouquinho. Por quê? Porque eu acredito ainda que toda essa pendência, como o Pedro falou, vem lá de trás. Ninguém quis resolver. Todos que passaram, empurraram para o outro. Está entendendo? Todos. Ninguém tem coragem de arrumar. Eu espero que o próximo tenha. É de dar risada, nobres. É de dar risada. Eu espero que o próximo prefeito chame o servidor público e resolva esse caso. Porque vai ser duro prefeito saco roxo para fazer isso. Muito obrigado, senhor presidente. Você é de uma parte, não, vereador? Sim. Bom, empresta esse microfone, por favor, Sérgio. Oi. Só para ressaltar, este angu aí, nós vereadores temos esses desgastes de hoje, mas isso é desde todas as esferas do governo federal, esse governo inconsequente, eu sempre digo aqui, irresponsável, não tem respeito com nenhuma instituição, inclusive com a própria dele, do seu processo, que o fez presidente. Consequentemente, é uma escada que chega até nós. Mas o que há de pautar aqui nesta minha fala é que o prefeito, percebendo que tem uma votação confortável, senhores vereadores, confortável nesta Casa de Leis, deixou de oferecer mais alguma coisa para o servidor. É esta a realidade. Eu tenho certeza que se o prefeito, se a base do prefeito aqui fosse a minoria nessa casa de leis, na semana passada, 15 dias atrás, um mês atrás, o prefeito teria batido a carta na mesa. Olha, gente, mais 1% para os servidores. Vamos acertar isso. Porque nós precisamos de uma votação de vocês daqui a uns dias. Então, senhores vereadores que são da base do prefeito, é uma consideração importante a ser feita. Esse conforto do executivo nesta casa deixa de dar algum pequeno, importante benefício a mais para o trabalhador. Concordo plenamente com a colocação dos nobres companheiros aqui. Realmente é um caos que isso pode gerar quanto ao Capistuba. Esse Capistuba que há muitos anos vem dando problema nessa prefeitura, que vem casos de crime, pessoas que foram presas, laranjas que foram presas, está bem claro que laranjas que foram presos, certo? Aqui nessa prefeitura. E aí a bomba sobra para quem? Para os vereadores resolverem aqui. Isso que é o chato da coisa. Fato que é realizado, fato que é convicto que os servidores precisam de mais salários, precisam de um plano de carreira. E isso poderia ser resolvido para que agora não sofresse desgaste. Obrigado, senhor nobre vereador.
Obrigado. Então, voltando ao nosso raciocínio, o Nobre Brenha já escramou os números aqui para nós. Eu sou favorável à reforma. Abaixar, não aumentar, baixar a contribuição do trabalhador e aquele que ganha um teto muito alto, pagar por isso. Porque ele vai ter um bom salário, uma boa aposentadoria, ele vai pagar por isso. Então, nesse momento, assim, justo, subir para 14%, o cara ganha lá 1.000, 1.200, 1.300, 1.500, 2, 3, tem um aumento, tá? E pagar pelos outros. Então, sou favorável à reforma, mas esse aumento aí está injusto. Uma boa noite. A palavra continua livre. Peço a palavra. Com a palavra o nobre vereador Ricardo Alexandre Rodrigues de Almeida. Boa noite, senhor presidente, demais vereadores, funcionários da casa que está presente, plateia, mídia web que está vendo nós aqui nessa extraordinária. Não é o projeto que eu queria hoje estar aqui, mas eu procuro ler o projeto na íntegra e sendo, acredito, um dos últimos a usar essa tribuna, muitas falas que eu ia ditar aqui já foi falado com os nobres vereadores. A fala do meu amigo e nobre vereador Tiago Duzotti, ele deixou bem claro, se não votar esse projeto, já vem de cima, né? Do federal, o estadual já teve, se não votar, vai ter os seus descontos a partir de março. Então, quem votar não e chegar à maioria, seria um desconto a partir de março. Se a gente aprovar o projeto, ele tem na íntegra, na justificativa, quem viu, vai ser essa situação a partir de julho. Nós aqui estamos falando desse projeto. A tabela progressiva poderia estar nesse dossiê do projeto? Não vou responder, mas acredito que poderia. Não está. Então, nós estamos vendo aqui o projeto. Eu sou a favor do projeto, em preocupação também do momento dessa pandemia que está acontecendo. Muitos funcionários teria um pouco a mais, até por exercer mais funções, mais horas de trabalho, não está recebendo dentro da prefeitura. Eu conversei hoje, acredito eu, com quase 70 funcionários. Eu não conversei com todos, eu não estou falando a maioria, eu procurei ligar para alguns funcionários de todo o setor. Eu sei que tem professor, tem gari, serviços gerais, auxiliar de enfermagem, enfermeiro, motorista de vários setores, farmacêutico, pajem, lixeiro, atendentes, secretários que atendem nos departamentos públicos, pedreiro, pintor, mecânico. Muitos funcionários. Tem um funcionário lá que é lavador de carro, dos carros da frota. Então temos vários funcionários lá. Eu conversei, para mim, bastante funcionário. E de vários cargos. E fica preocupado, sim, por falta de um leite, até uma falta de uma caixa de fósforo, porque tem que tirar um centavo do bolso e pagar. Isso faz diferença para qualquer um e para mim. Eu sou funcionário há 17 anos, tenho uma preocupação imensa, porque a única coisa que eu tenho lá na frente, como um trabalhador e funcionário, é a aposentadoria. A minha aposentadoria é do servidor público, mas quem está trabalhando no privado, a aposentadoria é do setor do INSS. Eu quero aqui, pense agora, nesse momento, quem que não pensa na aposentadoria? Quem que não pensa nisso lá na frente? Eu lembrava quando meu pai não deixava eu chegar depois das 11, quando eu tinha 14 anos. Eu ficava, não vou falar a palavra aqui, porque não pode. Hoje eu vejo que o meu pai fez a coisa mais certa. Ele pensou lá na frente em mim. E nós aqui temos que pensar hoje e lá na frente. Porque o cidadão, o funcionário,
é difícil ter uma porcentagem em cima disso. Mas aqui, o que nós vamos votar é sim ou não a respeito de um projeto que vem, é uma adequação, a palavra, acredito eu, em cima de uma lei que não é nossa. O prefeito está de parabéns de colocar na síntese do projeto para descontar lá na frente. Ele pensou rapidamente e certeza em cima disso para não começar a descontar agora. E, a partir de hoje, vou trabalhar com os demais. Tem fala aqui de colegas que eu acho muito importante, da tabela progressiva, que vamos trabalhar em cima disso. Eu liguei para o prefeito, ele comprometeu de trabalhar em cima dessa tabela no momento oportuno a partir de agora. Pode ter gente que vai me criticar, gente que vai ser sensacionalista, como está sendo, e dou o direito, dou o respeito de que lado que está. Eu estou do lado do funcionário, hoje e amanhã, não hoje. Amanhã eu não sou vereador lá na frente, mas eu estou do lado, exercendo a minha função e juntamente com meus colegas servidor público. Pensando nesse projeto hoje, eu sou favorável. Cede uma parte, nobre colega? Sim. Nobre vereador Ricardo, só me cedendo essa parte, é importante ressaltar a fala do nobre vereador Maurício, e foi isso mesmo que eu disse, nobre colega. Quem ganha menos vai pagar menos, contribuir menos, e quem ganha mais, o que é mais justo, vai pagar mais. Isso é a tabela progressiva, e é isso que nós temos que colocar aqui no nosso município. Trabalhar, igual o nobre colega Piranha falou, quero ver o candidato ou o pré-candidato que vai ter saco roxo de fazer isso. Mas vai ter que ter saco roxo para fazer, porque se nós pensamos na população, tem que ser feito. Tem que ser feito. Então, por isso que eu coloquei essa questão. Aqueles que são pré-candidatos, tenham coragem de fazer essa reforma, essa benfeitoria para o servidor do nosso município. Muito obrigado, Norberto. Alguém quer uso da palavra? Serve uma pequena Sim. parte aí. Obrigado, vereador Ricardo, e a intervenção do presidente. A tabela progressiva, ela é extremamente importante, é um dispositivo que está no INSS, porém, para o regime próprio, que nós temos no município de Taquarituba, que foi feita a escolha anos atrás, nós temos um regime próprio, que é a Caixa de Previdência. No regime próprio não permite a inclusão da tabela progressiva. A tabela progressiva já existe nessas reformas, pelas cidades Brasil afora, mas o município tem que provar que não tem déficit atuarial. E 90% dos municípios brasileiros possuem déficit. Então o município que provar que não tem déficit atuarial, pode instituir a tabela progressiva, o que não é o nosso caso. Vocês podem chamar os representantes da Capstuba para explicar com detalhes essas questões. Obrigado, presidente. Quero terminar aqui, de todas as narrativas aqui, eu tenho um apreço por alguns, mas Paulo, você foi está de parabéns aqui, de falar uma narrativa importante. Você está seguindo um caminho muito bom, um caminho do lado bem, e mostrando que está do lado do povo, e mostrando também que às vezes a gente tem que crucificar, ter uma posição que às vezes não seja favorável no conceito de algumas pessoas que não estão entendendo, mas é importante para o hoje, o amanhã e o amanhã. É assim que eu estou pensando, e o meu voto é assim, vai ser com essa síntese. Boa noite a todos. A palavra continua livre. Em regime de primeira e única votação nominal, os vereadores favoráveis à aprovação do referido projeto de lei complementar, que digam sim, os contrários que digam não. O senhor primeiro secretário da mesa fará chamada e anotará o resultado da votação. Vereador Antônio. Meu voto é sim. Vereador Éder. Voto não. Vereador Hélio. Vereadora Leni.
Sim. Vereador Maurício. Não. Vereador Paulo. Sim. Vereador Pedro. Não. Vereador Ricardo. Sim. Vereador Sérgio. Não. Vereador Tiago, sim. Decorrida a votação, o projeto de lei complementar número 2/2020 foi aprovado por 6 votos favoráveis e 4 contrários. Senhores vereadores, nada mais havendo a tratar, comunico às vossas excelências que, em decorrência da pandemia do coronavírus que assola o nosso país e o mundo, as sessões camarárias estarão suspensas por tempo indeterminado, exceto para aprovação de projetos em caráter de urgência. Agradeço a presença dos senhores vereadores, do público presente, sob a proteção de Deus. Declaro encerrados os trabalhos desta que foi a 4ª sessão extraordinária, realizada pela Câmara Municipal de Taquarituba, Estado de São Paulo, no dia 26 de março de 2020. Está encerrada a sessão.